graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje a nossa história é muito legal. Fala sobre fé. O que é fé? Vamos orar primeiro, antes de nós começarmos a nossa lição? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso para conosco. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nada, Senhor, tem nos faltado. Isso é prova do teu cuidado, isso é prova da fidelidade do Senhor para com cada um de nós. Nesse momento, eu te peço que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo a essa aula. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga a tua bênção, a tua graça, a salvação em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Crianças, e para nós começarmos a nossa lição, então, nós vamos utilizar o quê? A Bíblia. A Bíblia que é a nossa única regra de fé e prática. E o nosso texto hoje está em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6. Você vai precisar pegar a sua Bíblia, abrir lá para a gente poder ler. Vamos lá? Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. E diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muito bem, o nosso versículo de hoje, então, está onde? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? A fé, ela é a convicção de coisas que eu não vejo, mas eu espero. Por exemplo, eu não estou vendo a volta de Jesus, mas eu acredito que ele vai voltar. Isso é fé. E a nossa história de hoje fala muito sobre fé. E o personagem principal dessa história é Abraão, que foi considerado o pai da fé. E a história diz o seguinte: o Senhor chegou para Abraão e disse assim: Abraão, você vai sair da sua terra, você vai deixar todos os seus parentes aqui e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só, crianças, que Abraão não sabia. Abraão não tinha noção para onde o Senhor iria o levar. Mas ele confiou, ele teve fé. E o Senhor, numa noite, disse para Abraão assim: Abraão, sai de dentro da sua tenda. Que naquela época eles não tinham casas, né? Como são as nossas casas. Eles moravam em tendas. Abraão, sai da sua tenda. Você vai lá para fora e você vai olhar para o céu. Você já teve a oportunidade de olhar para o céu? E você já teve a oportunidade de tentar contar quantas estrelas tem no céu? Eu já tentei fazer isso. Obviamente eu não consegui. E acredito que você também não tenha conseguido. E Deus diz para Abraão assim: Abraão, você vai sair e você vai olhar para o céu e você vai contar as estrelas do céu. Assim vai ser a sua geração. Então você vai pegar a sua família e você vai deixar tudo isso aqui, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão então pegou Sara, pegou o seu sobrinho Ló e eles foram para um lugar que o Senhor havia escolhido. E Abraão então começou a caminhar, né, com a família, e nessa época Abraão ainda não tinha Isaac, e Abraão ficou, eu acredito que Abraão deve ter pensado assim: gente, mas como que eu vou ter uma geração, como que eu vou ter uma descendência como as estrelas do céu, se nem filho eu tenho? Mas Deus já havia prometido para Abraão que daria um filho para ele. Até Sara riu quando ele teve essa promessa. E então, Abraão saiu da sua terra, né, de perto dos seus parentes,
E o tempo foi passando, passando, e Abraão ainda não tinha nenhum filho. E como que é que ele poderia ser pai de uma grande nação? E ele chegou até a pensar, já que eu não tenho filhos, seu herdeiro seria um dos seus criados. Foi então quando Deus falou para ele que ele deveria olhar as estrelas do céu. E teve um outro detalhe que Deus falou com ele também. Areia. Abraão, olha para você a areia. Você consegue? Imagina a criança contar grão de areia? É impossível isso. Então essa era a ideia, a noção que Deus queria dar para Abraão do quão grande seria a bênção que Deus daria para ele. Muito bem, vamos continuar com a história. E Deus disse para ele, para que ele olhasse as estrelas, e Abraão não tinha como contá-las. Abraão, ele não, em momento algum, Abraão duvidou daquilo que Deus havia prometido para ele. Ele não sabia como, porque ele já estava velho, Sara também já estava velha, mas ele tinha no coração uma coisa: se o Senhor me prometeu, ele vai cumprir. Abraão apenas ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quando o Senhor falou para Abraão sair e olhar as estrelas, Abraão não ficou questionando a Deus. Senhor, mas eu vou ter que sair de perto dos meus parentes, né, das pessoas que eu amo, para me poder ir para um lugar que eu não conheço, não sei. Ele não ficou criando situações, ele não ficou criando problemas, empecilhos para poder fazer a vontade de Deus. Ele apenas obedeceu, creu e obedeceu. Obedecer, crianças, nem sempre é fácil. Muitas vezes, lá na escola, quando a gente está com vontade de brincar, quando você está com vontade de conversar e a professora fica, gente, está na hora de fazer atividade. Em casa, às vezes você está brincando com o irmão, ou está brincando com o colega, e a mãe fala, vamos parar a brincadeira, é hora de tomar banho. Nessas horas não é fácil obedecer, não. Por quê? Porque aquilo que a gente está fazendo é muito bom. Aí eu vou ter que parar minha brincadeira, parar meu jogo, para me poder ir fazer o que a minha mãe ou o que o meu pai está pedindo. Mas isso é obedecer. E obedecer nos torna pessoas felizes. Porque quando nós obedecemos, nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o melhor para nós. E quando somos obedientes, nós somos felizes. E então, Abraão ouviu a ordem de Deus e ele teve que decidir que iria obedecer a Deus. Imagina que não tenha sido fácil, mas ele sabia que Deus estava com ele. E que se Deus estava prometendo, Deus era poderoso e tudo aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre. Como nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão não estava vendo, ele não tinha um filho nos braços, mas pela fé ele esperava que ele teria. Ele não sabia para onde ele ia, mas pela fé ele acreditou que Deus ia providenciar todas as coisas para ele. Olha, crianças, ter fé é um desafio. E a fé é algo que o próprio Deus coloca no nosso coração. Mas a gente não pode ficar criando empecilhos para isso. Isso, aquilo, mas se isso não der certo, isso. Se Deus colocou isso no nosso coração, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Às vezes, se eu prometer alguma coisa para você, ou seu colega, ou alguém da sua família, pode ser que essa pessoa não consiga cumprir, por um motivo ou outro. Mas Deus, quando Ele nos promete as coisas, Ele é fiel para cumprir. E Ele tem poder para mover tudo a nosso favor. E que Deus nos dê um coração com fé, um coração que acredita, um coração que espera e um coração que pede ao Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer a Deus, né, pela nossa vida, pela nossa família. Vamos agradecer porque Deus cuida de nós. E vamos agradecer porque o próprio Deus coloca no nosso coração essa fé. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa história, Pai, tão maravilhosa, Pai de Abraão,
que foi um exemplo de fé, o pai da fé, o pai que não viu coisas, mas que acreditou, que esperou no Senhor, que teve a convicção de que o Senhor é o Deus que promete e que cumpre todas as coisas. Pai, faz isso na nossa vida, no nosso coração, que nós sejamos, ó Deus, filhos que confiem no Senhor, independente de qualquer situação. Que nós possamos, ó Deus, crer e esperar pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma experiência com vocês aqui. Eu tenho aqui 3 copos com água. E imagine que você não está se sentindo bem, comeu alguma coisa e não fez muito bem para você. Então eu tenho um copo aqui, eu tenho um remedinho, né? Um Sorrisal, um antiácido. E aí tem 3 formas de poder tentar usar esse remédio para poder ele me ajudar, para dar alívio no mal-estar que eu estou sentindo. Então, se eu pegar esse copo de água, o remédio está aqui. Se eu tomar apenas esse copo de água e o remédio ali, você acha que vai resolver o meu problema? Eu sei que esse remédio é para o estômago, mas a água não tem remédio e o remédio está aqui. Você acha que funciona? Muito bem. No segundo copo eu tenho o remédio e ele está embalado e eu vou colocar lá dentro da água. Aí eu vou esperar um pouquinho e vou tomar. Dessa forma, você acha que vai funcionar? Muito bem. No terceiro copo, então, eu vou pegar o remédio, vou abrir ele e vou colocar lá. Ó, ele tá dando efeito na água, tá certo? E se eu tomar o remédio dessa forma aqui? Ele já está terminando de derreter, então eu vou tomar. Olha, derreteu todo o remédio. Então, esse daqui é o quê? Não é a forma correta de eu tomar o remédio? Porque ele foi o quê? Todo derretido na água. Muito bem. Parece que está certo, mas não adianta nada. Não adianta eu ter o remédio e não colocá-lo na água. Não adianta eu ter o remédio e colocar ele embalado na água. Ele não vai dar o efeito. O necessário é o quê? É eu abrir e colocar o remédio na água para eu tomar. Então, não é, digamos, necessário eu conhecer Jesus, mas eu não experimentar dele. Eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus é o único Salvador que pode fazer todas as coisas, mas se eu não experimentar ele verdadeiramente, eu não vou saber que é. Pense nisso, né? Nós usamos 3 formas aqui com o remédio, mas enquanto eu não coloquei ele na água, enquanto ele não dissolveu, não fez o papel dele, eu não vou poder tomar. E com Jesus é assim. Às vezes eu estou indo na igreja, estou ouvindo coisas a respeito de Jesus, a minha mãe me leva, meu pai me leva, mas eu ainda não experimentei Jesus. E para mim poder ter essa fé que agrada a Deus, é necessário eu experimentar de Jesus. Pense nisso, tá? Que Deus te abençoe e que você tome a decisão correta. Não fique só olhando, né? Não vá só à igreja, eu vou porque minha mãe está me levando, porque meu pai está me levando, porque eu tenho que ir. Não. Que você possa experimentar verdadeiramente de Jesus. Amém? Muito bem, crianças. Vou deixar uma tarefinha para você fazer juntamente com a sua família essa semana. Vocês vão montar um mural sobre obedecer. Então aqui eu tenho alguns versículos, e nesses versículos tem recadinho para os pais, ó,
Provérbios 19, 18, Deuteronômio 6, 7 e Efésios 6, 4. No momento do culto doméstico de vocês, vocês vão pegar um cartaz e vocês vão começar a montar um mural. Então, vocês vão ler esses versículos e vão ver e vão anotar o recadinho de Deus para os pais dentro desses versículos que eu deixei com vocês, dessas referências bíblicas. Depois, no outro dia, vocês vão ler os versículos, as referências bíblicas dos recadinhos de Deus para os filhos. E aí vocês vão montar um mural e vocês vão orar. Senhor, nos ajude a cumprir com esses recadinhos, com essas ordenanças que o Senhor deixa para nós. Então tem recadinho para os papais e tem recadinho para os filhos. Levíticos 19:3, Provérbios 4:3 e Colossenses 3:20. Tá certo? Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Fiquem todos na paz. Tchau!